Bom, pessoal, está aqui uma questão que pega quase todo mundo. Vamos ver ela com atenção, que Inácio sai de casa, gasta 12 minutos para chegar ao mercado com uma velocidade de 15 km por hora. Depois ele volta para casa pelo mesmo caminho, mas com uma velocidade maior, de 30 km por hora. A pergunta é qual a velocidade média do trajeto inteiro de ida e volta do Inácio aí, de casa até o mercado e do mercado para casa. Vamos dar uma olhadinha. Bom, tá aqui uma parte crucial de resolver o problema, que é a gente entrar no problema, a gente entender exatamente o que é que ele quer. A gente sabe que velocidade média é uma razão entre a distância e o tempo, mas não quero me preocupar com fórmulas, não. Eu quero me preocupar em interpretação e desenvolvimento de estratégias. Até porque a fórmula, se a gente tentar, não encaixa legal aqui no problema. A gente tem que entender ele. Veja bem, o problema me diz que da casa para o mercado, ele gasta 12 minutos indo a 15 km por hora. Com essas duas informações aqui, eu posso descobrir a distância. E depois ele me diz que ele volta do mercado para casa, claro que é uma mesma distância, só que uma velocidade de 30 km por hora. Então, se eu descobrir a distância aqui, é a mesma distância de cá, e cá embaixo eu sabendo a distância e a velocidade, descobrirei o tempo. E aí eu sabendo o tempo todo que ele gastou para ir e voltar e a distância toda, nós estaremos prontos para determinar a velocidade média do Inácio. Bom, primeira situação aqui, ele gasta 12 minutos com a velocidade de 15 km por hora. Olha a situação. Eu falar que a velocidade dele é 15 km por hora, é o mesmo que eu dizer que ele anda uma distância de 15 km em 60 minutos. 60 minutos é a mesma coisa que uma hora. A pergunta é, e em 12 minutos, qual é a distância? Montou essa regra de 3 aqui, 15 vezes 12, dividiu o resultado por 60. Vejam que eu dei uma simplificada, mas a gente pode fazer a conta toda. E aí deu que a distância é de 3 km. Então acabamos de descobrir que de casa até o mercado são 3 km de distância. Então, para voltar para casa, ele percorreu com essa velocidade aqui, de 30 km por hora, ele percorreu também uma distância de 3 km. Vamos descobrir o tempo que foi gasto na volta. Ó, a velocidade dele é 30 km por hora, né? 30 km em 60 minutos. E para percorrer, ou seja, ele anda 30 km em 60 minutos. E para andar 3 km, que é a distância de volta, ele vai gastar quantos minutos? Novamente, faz a conta, 3 vezes 60, 180, que dividido por 30 dá 6 minutos. Ou seja, ele gastou para ir e voltar 12 mais 6, 18. E a distância total é de 3 km, mais 3 km, 6 km. Então a gente pode chegar à conclusão seguinte. Gastou, segundo os dados que nos foram dados, 18 minutos para percorrer 6 km e para percorrer 60. Olha que eu quero aquela velocidade em quilômetros por hora, por isso que eu estou botando aqui 60 minutos. Para percorrer 60 minutos, andaria quantos quilômetros? Novamente a regra de 3, 60 vezes 6 dividido por 18. Então ele andaria 20 quilômetros em 60 minutos. 20 quilômetros em 60 minutos. 20 quilômetros em 60 minutos. Nós falarmos 20 quilômetros em 60 minutos é a mesma coisa que falarmos 20 quilômetros em 1 hora. Ora, 20 quilômetros em 1 hora nos dá um total de 20 quilômetros por hora. Beleza, espero ter ajudado, mas refaçam a questão. Não sejam passivos perante o conhecimento. Vamos lá.